Boa parte do meu tempo livre, que geralmente é muito pouco, eu acabo assistindo alguns vídeos, né? Eu assisto a vídeos ali enquanto eu tô cozinhando, enquanto eu tô ali tomando banho, coloco um vídeo ali no YouTube para poder assistir. E um canal que eu assisto bastante é o canal de Potencial Ilimitado. Eles postam bastante vídeos, principalmente voltados ali para questões financeiras, educação financeira, investimentos e etc. E ele postou um vídeo que eu achei bastante bacana. E eu vou fazer meu primeiro react do canal. Eu vou reagir a esse vídeo aqui junto com vocês, minha primeira vez que estou assistindo, e vai ser bem espontâneo. Então, o tema é muito legal. A verdade cruel sobre comprar uma casa que ninguém te contou. Então vamos lá assistir esse vídeo juntos. Provavelmente já ouviu dos seus pais ou de outros da geração boomer dizendo que você deveria comprar uma casa. Aquele velho discurso: construir uma família, investir para o futuro, viver uma vida feliz. Talvez eles até contem histórias de como compraram a primeira casa por um preço baixo, com pouca concorrência, e como tudo parecia mais simples. Parece ótimo, né? Mas aí você percebe Realmente minha mãe sempre teve esse discurso, né, de que arrumar um emprego, passar no concurso, construir uma família e comprar uma casa. Talvez comprar uma casa antes mesmo de construir uma família. E por coincidência, ele fala que de fato era muito mais fácil você comprar um terreno, uma casa no passado, e isso é fato. Na cidade onde eu moro, aqui na Bahia, para você ter ideia, minha família mora todo mundo próximo. Então, um irmão de minha mãe veio primeiro, comprou uma casa, e aí tinha um terreno, e aí minha irmã comprou, a irmã de minha mãe comprou um, depois a minha mãe comprou outro, e assim a família praticamente mora toda na mesma rua, assim como a família dos meus pais também. É, vieram morar também na cidade, e aí um irmão comprou uma casa, um terreno, depois outro, e assim foi se comprando coisas, né? Inclusive tem pontos comerciais na cidade, justo graças a esse tipo de atitude que tiveram no passado. a realidade. Hoje, muita gente mal consegue pagar o aluguel. Quem dirá comprar uma casa? Mesmo quem tem financiamento, luta para manter as parcelas em dia. E você pode achar que isso é um problema do Brasil e pensar em se mudar, mas logo vai descobrir que essa situação é parecida em quase todo mundo. Então a pergunta é: o que aconteceu com o sonho da casa própria? Por que morar virou um luxo? E quem realmente se beneficia com esse sistema? É sobre isso que vamos falar agora. Parte 1. Quando as casas deixaram de ser lares. Durante muito tempo, ter uma casa própria era algo natural da vida de qualquer pessoa. Casa era sinônimo de estabilidade, segurança e família, não de status ou investimento. Lá pelos anos 70 e 80, o preço de uma casa comum girava em torno de 3 a 4 anos de salário médio de um trabalhador. Com um emprego fixo e um pouco de disciplina, uma pessoa sozinha conseguia financiar um imóvel popular. O Banco Nacional de Habitação e o Sistema Financeiro de Habitação facilitavam muito a compra. Os juros eram baixos, os prazos longos e o foco era garantir moradia para quem precisava, não enriquecer bancos ou construtoras. Mas esse cenário ficou no passado. Hoje, o jogo virou completamente. Nas grandes cidades, o preço de um imóvel equivale de 8 a 12 vezes a renda anual de um trabalhador. E em lugares como São Paulo, Rio de Janeiro ou Florianópolis, esse número pode chegar a 15 vezes a renda anual. Ou seja, comprar uma casa virou privilégio. E o mais grave é que as casas deixaram de ser lares. Agora são ativos financeiros. As gerações mais velhas compraram quando o preço era acessível. E com o tempo, viram os imóveis se multiplicarem de valor. Muitos herdaram terrenos ou apartamentos e começaram a lucrar com aluguel e revenda, em vez de morar neles. Foi assim que nasceu a mentalidade de que um imóvel é um investimento garantido. As construtoras perceberam isso e começaram a lançar imóveis cada vez menores, mas com fachada de luxo, estúdios com academia, rooftop e portaria 24 horas. Não porque as pessoas precisavam disso, mas porque rende mais por metro quadrado. O mercado imobiliário se modernizou, mas as casas simples e acessíveis praticamente sumiram. Hoje, quem tenta comprar um lar precisa competir com fundos imobiliários, investidores e empresas que compram dezenas de imóveis só para especular. E nessa disputa, E também a necessidade das pessoas vão mudando, né? Hoje em dia você vê que as pessoas não têm tanto tempo para ficar dentro de casa e acaba até pegando apartamento justamente por ter menos trabalho para poder limpar, etc. Minha mãe mora numa casa que tem 3 quartos, dois banheiros, um quintal e etc. E dá muito trabalho você cuidar daquela casa grande. E até de acordo com a necessidade das pessoas, né? As casas estão diminuindo. Eu hoje moro em apartamento, morei no apartamento quando eu estava morando em Curitiba. E, pô, dá muito trabalho você cuidar de uma casa. os preços disparam enquanto os salários continuam parados. O resultado é um dos maiores absurdos da nossa geração: trabalhar a vida inteira e ainda assim não conseguir comprar o próprio teto. O que antes significava construir uma vida, virou esperar o imóvel valorizar para vender. E quando o lucro passou a valer mais que o lar, o verdadeiro significado de ter uma casa se perdeu para sempre. Parte 2. Porque os preços continuam subindo, mesmo quando ninguém está comprando. De primeira, parece óbvio. Se as pessoas estão comprando menos imóveis, os preços deveriam cair, certo? É assim com quase tudo. Se as pessoas não compram um celular, o valor dele cai. Mas no mercado imobiliário, as coisas não funcionam assim. Mesmo com menos compradores, os preços continuam subindo e existem vários motivos para isso. O primeiro motivo é burocracia demais e leis que pararam no tempo.
Grande parte das cidades do Brasil está presa a regras antigas, cheias de burocracia e sem lógica para a realidade atual. Essas leis de zoneamento determinam o que pode ser construído em cada área, se pode prédio, quantos andares, o tamanho mínimo do terreno, se é área comercial ou residencial. O problema é que essas regras não acompanharam o crescimento das cidades. Enquanto cada vez mais gente se muda para regiões urbanas, as prefeituras continuam limitando novas construções em áreas centrais, onde já existe tudo: transporte, escola, hospital e emprego. Em muitos bairros é proibido construir prédios ou moradias populares, o que reduz a oferta e deixa os preços lá em cima. E para piorar, tem um velho problema da especulação imobiliária. Muitos donos de terrenos simplesmente não constroem nada, preferem deixar o espaço vazio, esperando o preço do metro quadrado subir sozinho. É o famoso deixar parado para valorizar. Enquanto isso, a cidade se expande para longe, o trânsito piora e o sonho da casa própria vai ficando cada vez mais distante. O segundo motivo é que construir é caro, demorado e cheio de riscos. Levantar um prédio ou um condomínio é quase uma maratona. Você precisa lidar com licenças, alvarás, fiscalizações e qualquer erro pode parar a obra por anos. Além disso, o custo dos materiais disparou. Cimento, ferro, vidro, acabamento, tudo ficou mais caro. A falta de mão de obra qualificada e os encargos trabalhistas também pesam no bolso das construtoras. Aí, quando finalmente conseguem construir, vem a pergunta: vale mais a pena vender 100 apartamentos populares? Hoje aqui na minha cidade, que ela tem em torno de 150 mil habitantes aqui na Bahia, chamada Alagoinhas, ela tem muitos condomínios sendo construídos em regiões um pouco mais distantes do centro da cidade, justamente por esses motivos aí que foi explicado no vídeo. Então, a cidade meio que está crescendo para as laterais ali, para se expandindo para afastar um pouco mais do centro. E mesmo assim existem demandas para a compra desses imóveis que estão construindo um pouco mais afastado, né? Apartamentos de luxo. Bom, financeiramente, o de luxo dá mais lucro. Por isso, as construtoras priorizam empreendimentos caros, com fachada premium e nome em inglês. O resultado? As moradias acessíveis somem do mapa, e só quem tem muito dinheiro consegue comprar. E o terceiro motivo são os imóveis fantasma. Pode acreditar, eles existem, e são um problemão. Em várias cidades, há prédios inteiros comprados por investidores que nunca pretendem morar neles. Os apartamentos ficam fechados, vazios, só esperando o bairro valorizar para vender mais caro depois. Esses são os famosos imóveis fantasmas, ou como muita gente chama, casa zumbi. Enquanto milhares de famílias não têm onde morar, apartamentos de luxo ficam trancados sem uso algum. O resultado é um paradoxo cruel. Tem imóvel sobrando, mas moradia faltando. Esses imóveis parados não entram no mercado de aluguel nem de venda, o que diminui artificialmente a oferta e mantém os preços altos, mesmo quando parece que ninguém está comprando. Parte 3. O dono de aluguel é um fundo de investimento. Antigamente, alugar uma casa era algo pessoal. Você conhecia o dono, trocava uma ideia, às vezes até tomava um café quando ia pagar o aluguel. Na maioria das vezes, o proprietário era um casal de aposentados, uma viúva ou alguém que tinha um segundo imóvel como reserva para complementar a renda. Era uma relação humana. Sim, tinha algumas broncas, mas ainda era próxima. Hoje, isso praticamente acabou. Em muitas cidades grandes, o seu senhor... É isso, eu moro de aluguel hoje, morei de aluguel em Curitiba lá, e eu assinei contrato, corretora, tive que dar calção e etc. E muito caro a calção. E geralmente você assina um contrato ali de no mínimo 12 meses. Então existe uma burocracia para você poder alugar um imóvel. E às vezes se você não é da cidade, fica mais difícil ainda você alugar, porque tem aquela questão de fiador e etc. Nem é mais uma pessoa, e sim uma empresa ou um fundo de investimento. E aí o jogo muda completamente. Nos últimos anos, fundos imobiliários e empresas de investimentos começaram a comprar prédios inteiros e até bairros inteiros só para alugar depois. Eles tratam o aluguel como um produto financeiro, não como uma forma de oferecer moradia. Para eles, o imóvel é só um número na planilha: quanto entra, quanto sai e quanto rende por mês. É por isso que os aluguéis continuam subindo, mesmo quando as vendas de imóveis caem. Porque para essas empresas, o foco não é deixar alguém morar bem, é lucrar o máximo possível. O imóvel vira um ativo, e quem só quer um teto para viver acaba competindo com gente que nunca vai morar ali. Antes, você disputava um apartamento com outra família, que também queria morar ali. Hoje, você compete com fundos que compram 20, 50, até 100 imóveis de uma vez só. Eles pagam à vista, reformam tudo e depois colocam um aluguel lá em cima. E claro, quem paga o preço é o inquilino. Mesmo pequenos investidores estão entrando nesse jogo. Gente que compra 1 ou 2 imóveis para viver de renda passiva. Hoje, 1 em cada 4 imóveis vendidos nas capitais é comprado por investidores e não por famílias. O resultado é previsível. Quanto mais o lucro cresce, mais a moradia some. Quem só quer um lar de verdade fica sem chance, porque está concorrendo com quem não precisa de um teto, só de retorno financeiro. A situação fica ainda pior com o avanço do Airbnb e de outras plataformas parecidas. A ideia, no papel, parece boa. O dono aluga o imóvel por alguns dias, ganha uma renda extra e o turista paga menos que num hotel. Mas o efeito colateral disso é muito grande. Muitos apartamentos que antes eram alugados para moradia fixa viraram pousadas disfarçadas. Tem prédios inteiros transformados em hospedagem temporária, o que diminui a oferta do aluguel tradicional. E quando tem menos oferta, os preços sobem. Simples assim. Cidades como Lisboa, Barcelona e Buenos Aires já vivem isso há anos. Em Barcelona, por exemplo, a coisa ficou tão séria que os moradores protestaram nas ruas, porque o centro da cidade virou praticamente um condomínio de Airbnb. Os locais foram empurrados para longe e o custo de morar explodiu. E o Brasil está seguindo o mesmo caminho. Dos bairros turísticos de Florianópolis, Rio, São Paulo e Salvador, os aluguéis tradicionais estão sumindo, e quem precisa de um lugar fixo para morar acaba sendo aos poucos expulso das regiões mais centrais. Parte 4. Crie o problema e venda a solução.
Se você já reclamou por não conseguir comprar uma casa, provavelmente alguém te respondeu algo como é só parar de gastar com besteira, ou trabalha mais que dá. Só que essa não é a verdadeira causa do problema. Na real, é bem mais simples e mais cruel. Os preços dos imóveis sobem muito mais rápido do que o salário das pessoas. Mesmo quando você economiza direitinho todo mês, o metro quadrado aumenta mais rápido do que o seu dinheiro rende. É como correr numa esteira que acelera sozinha. Quanto mais você corre, mais longe o objetivo fica. E o pior é que o sistema cria o problema e depois vende a solução. Sempre que a crise de moradia aperta, o governo aparece com aquele plano salvador. Programas como Minha Casa Minha Vida prometem facilitar o acesso à casa própria. Juros menores, entrada reduzida, bônus para quem vai comprar o primeiro imóvel. Na teoria, parece ótimo, mas tem um detalhe que quase ninguém comenta. Essas medidas aumentam a demanda, mas não a oferta. Ou seja, mais pessoas tentando comprar as mesmas casas. E o que acontece quando tem mais comprador do que imóvel? Os preços disparam. É um círculo vicioso perfeito. Os imóveis sobem, o governo cria um incentivo e os preços sobem de novo. E o trabalhador continua no mesmo lugar, sem conseguir comprar nada. Tem também um lado bem hipócrita nisso tudo. Muitos donos de imóveis votam contra novos empreendimentos populares, porque tem medo de que o valor do próprio apartamento caia, mas ao mesmo tempo reclamam que os filhos não conseguem comprar uma casa. E isso aconteceu em 2024, num condomínio de luxo em Moema, zona sul de São Paulo. A proposta era simples: construir 200 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, com valor médio de 300 mil cada, em um terreno ao lado do condomínio. Seria uma oportunidade para centenas de famílias finalmente morarem perto do trabalho, numa região com boa infraestrutura, transporte e qualidade de vida. O problema é que 87% dos moradores votaram contra a construção. O motivo que eles deram é que ia desvalorizar o apartamento de 2 milhões deles. O resultado foi o que eles queriam. O preço médio no bairro subiu 18% em 2024. Só que o mais irônico é que o filho do síndico, que mora de aluguel, admitiu que nunca vai conseguir comprar um imóvel na mesma região em que cresceu. Ou seja, as pessoas defendem a valorização do patrimônio, mas não percebem que estão empurrando seus próprios filhos para fora do bairro, e muitas vezes até para fora da própria cidade. E ainda tem o fator financiamento, que virou... Isso é interessante porque você não vê, é muito difícil hoje o jovem, ele de fato ele conseguir, principalmente aquele que ganha um salário mínimo. Fiz várias simulações para compra de imóvel e é um absurdo. Principalmente quando você pega uma pessoa que ganha um salário mais do que 6 ali, 8 salários mínimos, e você faz aquela simulação, as prestações elas ficam absurdas. E imagina se você perde seu emprego, como é que você vai fazer para pagar aquelas parcelas absurdas? E você não vai conseguir um emprego ali do dia para noite, né? Então você tem que dar uma entrada muito alta e são parcelas absurdas. Tá cada vez mais difícil você comprar imóvel e às vezes a solução, principalmente para quem é jovem, talvez seja de fato você investir ali sua grana até o momento certo aí para você poder comprar o seu imóvel próximo ali de um casamento, porque imóvel é segurança, né? Então talvez algo muito pessoal até. Talvez você jovem, solteiro, talvez não tenha essa necessidade de adquirir imóvel naquela pressa. Então talvez seja mais interessante você poupar do que se endividar com imóvel, né? Se endivida abrindo um negócio, por exemplo. Quase um labirinto. As regras dos bancos vivem mudando e conseguir crédito está cada vez mais difícil. Mesmo quem faz tudo certo, guarda dinheiro, mantém o nome limpo e tenta se planejar, descobre que financiamento virou uma prisão de décadas. Antigamente, bastava ter um emprego fixo para financiar uma casa. Hoje, os bancos pedem mais comprovantes, cobram juros maiores e complicam a aprovação. Exatamente, as parcelas são absurdas e é uma prisão que você faz. Então, eu penso hoje, eu jovem há 28 anos, prefiro hoje talvez me endividar com empréstimo para poder abrir um negócio do que me endividar comprando uma casa, sendo que eu sou filho único e etc, e não tenho família, não tenho esposa, não sou casado, não tenho filhos e não tenho por que ter uma segurança com o teto, né? E viajo trabalhando e etc. Então, talvez é mais interessante eu arrumar uma dívida com empreendimento, com um negócio, do que arrumar uma dívida com imóvel. As parcelas são longas, os juros sobem com o tempo e no final você acaba pagando o dobro do preço original do imóvel. E para quem mora de aluguel, a situação não é muito melhor. Nas capitais, o aluguel consome de 35% a 50% da renda mensal, muito acima do limite saudável de 30% que os especialistas recomendam. Ou seja, a pessoa paga caro para morar num lugar que nunca vai ser dela. No fim das contas, o sistema funciona assim. Ele cria o problema, vende a solução e continua girando, enquanto a maioria perde. Trabalhar mais não resolve, porque o custo de moradia cresce mais rápido do que o salário. Economizar também não ajuda tanto, porque a valorização dos imóveis é maior do que qualquer rendimento no banco. É um jogo em que você faz tudo certo e mesmo assim parece que nunca chega lá. Parte 5. O aluguel é o novo normal? Muita gente vive se perguntando, será que um dia vai dar pra comprar uma casa sem precisar vender um rim? A resposta é, até dá, mas vai ser bem difícil. Alguns especialistas já apontam caminhos que poderiam ajudar, só que na prática quase nada sai do papel.
primeiro caminho que eles falam é cobrar mais de quem deixa terreno parado. Tem muito terreno vazio nas cidades, principalmente nas áreas boas, e o dono simplesmente deixa lá, parado esperando valorizar. A ideia seria aumentar o imposto para quem já faz isso, para forçar o dono a construir, vender ou alugar, em vez de só esperar o preço subir. Essa ideia já existe no Brasil, o tal IPTU progressivo, mas poucas prefeituras realmente aplicam. O segundo caminho que eles falam é facilitar a construção de moradias mais simples. As leis das cidades são ultrapassadas. Elas dificultam a construção de apartamentos pequenos, repúblicas, kitnets e outros tipos de moradia mais acessíveis em regiões boas. O resultado é que a maioria dos prédios novos é voltada para quem já tem dinheiro. A solução que eles propõem seria utilizar essas regras para permitir mais construções populares perto dos centros e do transporte público. Tem gente até que defende proibir empresas e fundos imobiliários de comprar imóveis residenciais para dar mais chances para famílias comuns. E o terceiro caminho seria parar de dar vantagem para quem tem dezenas de imóveis. Hoje, quem tem muitos imóveis acaba pagando menos imposto proporcionalmente e ainda ganha incentivos para investir mais. Enquanto isso, quem está tentando comprar o primeiro imóvel enfrenta preços absurdos. Eles propõem que se o governo cortasse esses benefícios, mais imóveis poderiam voltar para o mercado e os preços cairiam um pouco. Mas por que nada disso acontece? Bom, porque quem manda já tem imóvel. A maioria dos políticos, empresários e até boa parte da classe média é dona da casa onde mora, seja quitada, financiada ou herdada. E ninguém quer ver o próprio patrimônio desvalorizar. E pensa comigo, se os preços dos imóveis caírem, muita gente, inclusive os eleitores, vai ficar furiosa. Então os políticos preferem não mexer nisso. E tem outro problema. Se o valor das casas cair muito de repente, quem comprou há pouco tempo pode ficar devendo mais pro banco do que o imóvel vale. Foi exatamente isso que causou a crise de 2008 nos Estados Unidos, quando milhares de pessoas perderam suas casas. A verdade é dura. Mesmo que os preços baixassem um pouco, isso não resolveria o problema. A oferta de moradia barata está sumindo. Segundo o IBGE, faltam quase 6 milhões de casas no país, e o número só cresce. Enquanto isso, as construtoras focam em prédios de luxo, ou quase isso, apartamentos minúsculos, mas com academia, piscina e aluguel caro. E realmente, se nada mudar, viver de aluguel vai virar o padrão para muita gente. Não porque as pessoas não queiram comprar, mas porque vai ser simplesmente impossível um trabalhador comum comprar uma casa. Para deixar claro, eu não sou contra comprar um imóvel esperando valorização. Inclusive, em muitos vídeos meus, eu recomendo isso pois é um ótimo jeito de se proteger da inflação e gerar renda. As construtoras também não estão erradas em buscar lucro. Afinal, uma empresa é para ter lucro. Porém, querendo ou não, isso encarece os preços para quem quer comprar um imóvel pela primeira vez. Bom, espero que tenham entendido os argumentos do vídeo. Se você gostou e você já... Esse canal é muito bom. Recomendo você se inscrever lá. É o Potencial Ilimitado. Eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo. E o vídeo de hoje é sobre isso, galera. Eu achei bastante interessante esse tema, esse assunto. Eu moro de aluguel. Eu sou filho único. Minha mãe tem um imóvel aqui na cidade onde eu moro. Tá construindo um outro imóvel na praia. Então hoje eu não vejo essa necessidade de eu entrar no financiamento para comprar um imóvel, sendo que eu não sou casado, eu não tenho filhos, eu trabalho viajando, já morei em outros estados, possa ser que eu more novamente, então eu prefiro nesse momento aqui investir. Fiz até um vídeo, eu vou deixar o link também lá embaixo na descrição do vídeo, em que eu faço essa comparação sobre investir ou adquirir um imóvel ou comprar um imóvel e dou a minha opinião, né? Então, nesse momento eu acredito que para mim seja viável continuar morando de aluguel, até talvez até a taxa de juros abaixar um pouco. A gente está num momento de inflação alta e isso acaba influenciando significativamente nos preços dos imóveis também, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, muito obrigado por ter assistido.